Neste episódio, você vai ver os conceitos básicos de programação, o que são computadores e como eles funcionam, e o que são os programas de computador e os motores de jogo. Você também vai poder dar os seus primeiros passos com GDScript, criando um script bem simples e também conhecendo um pouco mais da sintaxe básica aí do GDScript. É logo depois da vinheta. Bom, pessoal, então vamos ver diretamente o módulo 2. O módulo 2 vai tratar dos conceitos básicos de programação. É uma introdução à lógica de programação. Vamos começar entendendo o que são os computadores. Os computadores são dispositivos eletrônicos programáveis projetados para processar, armazenar e exibir informações. Eles executam operações aritméticas e lógicas de acordo com um conjunto de instruções pré-determinado, conhecido como programa. Então, hoje em dia, existem vários tipos de computadores que atendem a diferentes necessidades e usos. Temos computadores de mesa ou desktops que oferecem grande poder de processamento, com altos desempenhos de gráfico, por exemplo, para design. Temos os laptops e notebooks, que são portáteis e proporcionam conveniência. Os tablets, que são dispositivos móveis com telas sensíveis. E smartphones também são computadores, né? Assim como os consoles de videogames também estão incluídos nessa categoria, pois se encaixam em dispositivos eletrônicos programáveis projetados para processar, armazenar e exibir informações. E como os computadores funcionam? Basicamente, os computadores executam 3 passos principais. Eles executam uma entrada, ou seja, recebem dados de alguma fonte externa, como teclado, mouse ou um joystick. Esses dados vão ser processados através de um programa que vai manipular esses dados e transformá-los em informações. E a saída, que é para representar os dados que foram manipulados e transformados em informações. E a saída que vai receber essas informações para exibir para o usuário em uma tela, por exemplo, ou em uma impressora, ou até como um retorno de uma ação do jogador, por exemplo, na trepidação de um joystick. E os programas? Qual a função dos programas? A gente viu ali que dentro dos 3 passos da computação, os programas estão no passo intermediário, que é o do processamento. Então, um programa de computador é uma sequência de instruções que um computador pode executar para realizar uma tarefa específica. Vamos imaginar um programa como uma receita culinária. Ela descreve passo a passo o que deve ser feito para a gente alcançar um resultado final, como, por exemplo, fazer um bolo. Os motores de jogos. As game engines, ou motores de jogos, são plataformas de software projetadas para simplificar o desenvolvimento de jogos eletrônicos, fornecendo uma estrutura integrada para criar e gerenciar gráficos, física, sons, scripts e etc. Existem várias game engines no mercado. Nós temos aí as principais, como a Unity, temos também a Unreal e a Godot, entre outras, o Construct também, entre outras que existem por aí. Cada game engine possui uma arquitetura própria, né? Uma forma de trabalhar com os dados de entrada, o processamento e a saída. A Godot possui uma estrutura modular e flexível, permitindo criar jogos de maneira eficiente e organizada. Essa arquitetura da Godot proporciona uma plataforma poderosa e versátil para o desenvolvimento de jogos. Aqui na tela a gente pode ver um gráfico aí da arquitetura básica da Godot, com os objetos, o loop principal, a árvore de cenas, os nós e os outros itens que compõem a criação de um jogo através de uma game engine. Bom, visto todo esse conceito básico, vamos então para a prática aí nos primeiros passos com o GDScript. Então vamos para a prática. Vamos abrir o aplicativo da Godot, clicar em novo para criar um novo projeto. Vamos mudar o nome para curso Introprog GDScript. Vamos selecionar uma pasta para ele, criar e editar. Clicar em criar e editar. Então agora nós temos aí o nosso novo projeto, um projeto vazio. Nós temos cena 2D, 3D, a janela de scripts e a janela da Asset Library. Vamos deixar na janela de script. Vamos criar uma cena 2D. Vamos chamar esta cena de módulo 2. Para salvar a cena, eu vou clicar com o botão direito aqui na pasta de Resources,
criar uma nova pasta. Eu vou chamar esta pasta de cenas. Então agora eu vou vir aqui em cena, salvar cena, selecionar a pasta cenas e deixar aqui o nome módulo underline 2. Então agora o nosso projeto é um quadro em branco para poder pintar à vontade, criando aqui alguns exercícios para praticar o GDScript e conhecer um pouco mais da linguagem. Então vamos começar criando logo o primeiro programa. Alô GDScript. Para isso, vamos clicar com o botão direito aqui no nó módulo 2, que nós criamos ainda há pouco. Você clica aí com o botão direito do mouse e clica em Attach Script. O nome do script vai ser módulo 2 underline GD, mas não vamos salvá-lo na pasta cenas. Para isso, vamos voltar aqui à pasta raiz de Resource, criar uma nova pasta chamada Scripts e vamos salvar o nosso script módulo 2 aqui, criar. A Godot já traz aqui um padrão para esse script, porque todo script que nós vamos criar vai estender algum tipo de nó da Godot. No caso, como o nosso módulo 2 é um nó do tipo Node 2D, o nosso script já vai estender esse tipo de nó. Então a Godot já coloca aqui em cima Extends Node 2D. Então vamos começar a criar aqui o nosso primeiro programa. Voltando lá no nosso site, nosso primeiro programa é o Olá GDScript. Vamos voltar para Godot. Então aqui nós vamos usar o comando print. Esse é o comando que vai fazer com que a Godot imprima uma mensagem no console. Vamos escrever Olá GDScript. O método process não vamos utilizar por enquanto. E agora, para executar o nosso primeiro programa, a gente vem aqui no botão Play e vamos executar o projeto. Como é a primeira vez que vamos executar aqui o projeto e não definimos a cena principal, a Godot vai fazer essa pergunta. Nós vamos selecionar a cena atual como cena principal, rodando o programa, e aqui embaixo nós temos o nosso Olá GDScript. Então, aproveitando o primeiro programa que nós criamos, vamos falar sobre alguns conceitos da sintaxe básica do GDScript. Primeiro, vamos ver as palavras-chave. Palavras-chave são palavras reservadas, ou tokens, que são usadas como identificadores. Os operadores como in, not, and ou or, que nós vamos ver nos capítulos à frente, ou os tipos de dados que nós veremos daqui a pouco no próximo episódio, como int, float, bool, booleano, também são palavras reservadas. Aqui, no nosso programa, nós temos alguns exemplos também de palavras reservadas, que são o extends, o func, de função, o print, que é uma instrução, e por aí vai. Outro aspecto importante da sintaxe do GDScript é a indentação. O que significa isso? Significa que os blocos de código dependem da indentação ou do recuo para que eles sejam identificados. Então aqui, notem que nós temos a função read e o que define o conteúdo dessa função são as sentenças que virão aqui embaixo indentadas. Então, por exemplo, print está dentro da indentação da função read. Então, ela faz parte do bloco dessa função. Qualquer sentença que eu escreva aqui seguindo essa indentação, ou seja, seguindo a tabulação anterior, vai pertencer ao bloco da função. As sentenças. As sentenças são instruções ou comandos individuais. Cada sentença normalmente termina com uma quebra de linha, embora várias sentenças possam ser declaradas em uma única linha se separadas por ponto e vírgula. No entanto, para melhorar a legibilidade, geralmente é recomendado ter uma instrução por linha. Vamos colar aqui um exemplo. Vou copiar aqui do site e colar, para a gente poder ver aqui no editor. Então aqui nós podemos ver um exemplo de uma única linha contendo várias sentenças. Aqui uma sentença com a declaração da variável x, uma outra sentença com a declaração da variável y. E aqui cada sentença em uma única linha. Então nós temos aqui nessa linha
a declaração da variável w e nessa outra linha a declaração da variável z. Vamos falar agora sobre os comentários. Os comentários são essenciais para documentar o seu código. No GDScript, os comentários começam com o símbolo da hashtag e se estendem até o final da linha. Eles fornecem explicações, notas ou lembretes para que você e outras pessoas possam ler o seu código. O uso estratégico de comentários contribui para a clareza e compreensão do código. Então aqui no nosso projeto nós temos os exemplos de comentário, a hashtag iniciando a linha e o comentário indo até o final da linha. Aqui, como a gente pode ver, os comentários também são úteis para desabilitar temporariamente linhas de código. Então, por exemplo, se a gente quiser desabilitar temporariamente uma variável para testar alguma condição do jogo, basta colocar ali o símbolo da hashtag e a linha será comentada, ou seja, ela será ignorada na execução do programa. Para finalizar essa breve introdução aí à sintaxe do GDScript, vamos falar rapidamente das anotações. As anotações são alguns tokens especiais em GDScript que se assemelham a palavras-chave, mas operam de maneira diferente. Cada anotação começa com o caractere arroba e é identificada por um nome específico. Alguns exemplos de anotações que nós vamos ver e utilizar bastante nos códigos são aqui o arroba export. O que esta anotação faz? A gente pode ver que imediatamente quando colocamos a anotação arroba export em frente à variável z, ela passou a aparecer aqui na janela do inspetor. Então, essa anotação tem o poder de nos permitir editar o valor da variável diretamente pelo editor, facilitando assim o debug do jogo ou a otimização do jogo em alguns casos. Já a outra anotação que vamos ver muitas vezes no decorrer do curso é a arroba onReady. Essa anotação faz uma pré-carga do valor de uma variável quando ela está se referenciando a um outro nó. Por exemplo, se nós tivermos aqui um nó filho, vamos adicionar um nó filho ao nosso módulo 2. Ele vai ser um tipo node, parte 1. Então, se a gente quiser fazer uma referência a este nó diretamente na variável, nós utilizamos esta anotação onReady. Ela vai carregar previamente a referência em uma variável. Nós vamos chamar esta variável, por exemplo, de P1. E aí, nós puxamos o valor, a referência do nó, diretamente para o valor da variável. Mas não se preocupem, nós veremos mais à frente como isso é utilizado. Este episódio vai ficando por aqui. E vou lembrar vocês que o curso já tem grande parte publicada no site, que é um material de apoio para as aulas em vídeo que aparecerão aqui na terceira temporada do canal no YouTube. Então lá vocês já vão encontrar o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, 5 e 6. Naturalmente, os textos ainda vão sofrer alguns ajustes e melhorias para que a informação fique cada vez mais completa. Então, quem ainda não deu uma olhadinha, passa lá no site, dá uma olhada e já vai vendo o que vem por aí nos próximos episódios. Para aqueles que ainda não estão inscritos aqui no canal, eu peço que se inscrevam e ativem o sininho aí das notificações e ajude o canal aí a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio.